Boa noite a todos, amigos queridos do Centro Celuz, esse centro que está nos oferecendo, nos dando essa nova oportunidade de trazermos jovens palestrantes, jovens que já trabalham na sua casa espírita, já fazem diversas coisas e agora estão no mundo das palestras públicas, esse mundo tão interessante, tão retumbante. E nós temos hoje a presença da minha amiga Fernanda. Tudo bom, Fernanda? Tudo certo. E ela vai falar do capítulo 2 do livro Caminho, Verdade e Vida. Mensagem de Emmanuel, nosso querido Emmanuel, por o médico Franciscano Xavier. Segue-me tu, é o título. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento por todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus, relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se o irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Nossa, adoro essa palavra, segue-me. Segue-me tu, adoro. E para explicar, antes dela explicar, vou fazer a prece, dar início às nossas atividades, elevando o pensamento ao Pai, ao querido protetor de nós todos, que nos orienta, nos fortalece, que possamos, com base nessas referências, entender um pouco mais do chamado do teu filho mais velho para nós, Jesus, pedindo para seguir em direção ao bem, ao amor, à paz, à fraternidade. Que a gente possa entender, que a gente possa botar em prática e, principalmente, dentro dos nossos corações. Que assim seja. Então, com a palavra Fernanda, falando sobre segue-me tu. Contigo. Foi muito engraçado, assim, né? Porque quando eu comecei a ler essa passagem, foi, assim, caiu como uma luva para mim, porque é um negócio que eu tenho muita dificuldade de não pensar no que o outro está fazendo. Não em julgar, mas em não pensar, tipo assim, eu estou fazendo o meu e o outro não está fazendo o outro, né? O dele, né? Então, eu acho que foi, assim, caiu como uma luva para mim. E essa passagem é sobre isso, né? Essa passagem fala sobre fazer o seu. E não se importar com o do coleguinha do lado. Eu acho que a gente pode ir para vários caminhos, falar sobre essa passagem, né? E o que eu escolhi foi para falar sobre a dificuldade de ir contra o que
está em volta, né? E contra o que está em volta, mas do jeito você vai contra porque está certo. No começo, eu vou começar bem do comecinho, então vou começar falando de família. No começo da nossa vida a gente aprende a viver em sociedade já na família, né? E existe um padrão de criação para as crianças, que a gente conhece, aquilo que a nossa mãe criou a gente, nossa avó criou a gente. Claro que foi mudando com o tempo, né? Foi evoluindo conforme a sociedade foi mudando. Mas ainda existe um padrão nisso, antigo. E hoje a gente já tem estudos que trabalham com essa parte de criação de crianças, estudar a mente da criança, estudar o comportamento da criança, e se chama criação positiva. Nesse método, o objetivo é educar com foco no afeto, na compreensão, no respeito e no aprendizado mútuo. Muito legal, né? Parece que é, assim, outro mundo. E gera uma série de benefícios para a criança, como a criança, tipo, a criança vai se tornar mais independente, a criança vai se tornar mais dona de si, e isso traz muitos benefícios para a vida adulta, adolescência em geral. Se torna um adulto mais confiante, se torna um adulto mais responsável, se torna um adulto que entende os próprios sentimentos e consegue externalizar isso de uma forma melhor. O que é muito importante, a gente vê que muitas pessoas têm muitos problemas com isso. Isso é muito legal. E todo mundo que assim, lê um pouquinho acha que é sensacional. O problema que muitas pessoas que adotam esse método relatam hoje é a falta de apoio. Então, assim, por exemplo, a avó da criança não respeita a decisão da mãe, né? Ou por exemplo, o pai da criança não entende o que a mãe está tentando fazer e não respeita. É muito complicado você lidar com algo que você sabe que é bom, que já foi comprovado que é bom, que faz sentido para você, e você sabe que tem benefícios para sua criança, e não tá ali, né? Você não consegue, você não tem o apoio, e muitas vezes isso atrapalha o desenvolvimento do seu trabalho com a criança, né? Então, por exemplo, uma prática muito comum nesse método é você chegar para a criança e perguntar como você quer dizer oi para vovó. E às vezes a criança é uma criança mais introvertida, ela não se sente confortável em ir abraçar, mas ela se sente confortável em acenar. E muitos parentes querem que a criança vá lá, abrace, dê beijinho, porque é o comum, né? Mas aí a mãe vira e fala: não vou forçar a minha criança a ir lá, se ela não está confortável. Mas tem toda uma situação que as pessoas se sentem ofendidas por isso, né? Então já aí é só um dos exemplos do que acontece. Não se tem o apoio dessas muitas vezes mães, né? Conforme essa criação positiva, que é um problema bem complicado para esses pais responsáveis que estão tentando seguir nesse caminho, né? O outro exemplo que eu queria dar, na verdade, foi que eu estava vendo a palestra daqui, que foi a palestra da Andressa, eu esqueci não estou achando o sobrenome dela agora, mas ela falou que sobre o filme O Primeiro da Classe, que a palestra foi sobre crianças doentes e o filme foi O Primeiro da Classe. O personagem principal, ele tem síndrome de Torrent. Ele sofreu bullying, o pai dele não aceitava a condição dele. Então foi assim muito complicado para lidar com isso durante a escola e tudo mais. E ainda mais na década de 70, né, que não se conhecia, não se tinha tratamento enfim, a sociedade tinha uma cabeça muito mais fechada. Então, nessa ideia, esse personagem ele sofreu
diversas coisas, né? Sofreu bullying, porque tem os espasmos, tem os tiques. E de professor, que às vezes ele não conseguia se concentrar na aula e tal. E a gente vê muito isso hoje com pessoas com TDAH, com autistas. Ainda existe esse problema, né? De adaptar nós, pessoas neurotípicas e tal, nos adaptarmos a pessoas neurodivergentes, né? A sociedade, ela ainda tem esse problema de se adaptar. Então, e nesse filme, o personagem principal recebeu ajuda, recebeu carinho e tudo o que precisava da mãe e de um diretor de uma das escolas que ele frequentou, né? Então, foi dessas pessoas que ele conseguiu ter o apoio, que ele conseguiu ter essa força, né? Porque às vezes nem isso existe. E é muito interessante você ver que essas pessoas foram contra também a sociedade em geral, né? Que estava ali criticando, julgando, falando falando besteiras do menino, falando coisas que não precisavam para o menino, falando que ele só queria atenção, enfim, esse tipo de coisa. E essas duas pessoas foram contra esse padrão geral, né? Saindo um pouquinho disso, eu queria falar sobre a gente, né? Fazer o nosso. Hoje em dia, a gente está aí numa sociedade, claro que já evoluiu bastante, ainda bem, mas é muito... É complicado, né? A gente entender que, por mais que tenha evoluído, a gente ainda está freado. Acho que na nossa bolha, principalmente assim, das pessoas mais jovens, a gente tem uma cabeça totalmente diferente da cabeça das pessoas mais velhas, que teoricamente são chefes, pais, mães. E a gente se frustra muito, né? É uma frustração muito grande. Tipo assim, como assim essa pessoa não entende isso? É tão simples, é tão tranquilo para a gente entender muitas coisas. A gente tem informação o tempo todo. E eu acho que é muito a nosso dever como pessoas que, por exemplo, estão num certo padrão, né? No caso, qualquer tipo de padrão, você já tem. Como é que fala? Eu esqueci a palavra, mas você tem esses benefícios por ser uma pessoa padrão diferente de uma pessoa que está sofrendo por não ser padrão. Então a gente tem muito disso de ser nosso papel também ajudar essas pessoas, dar voz a essas pessoas quando puder, sempre que puder, pesquisar sobre isso, escutar essas pessoas para mudar o que a gente conseguir. Parte da gente também esse movimento, né? E segue-me tu. Então, amar o próximo. Pesquisa aí sobre a neurodivergência do coleguinha, como é que você pode ajudar o coleguinha da melhor forma. Pergunta para ele, fala para ele falar da vivência dele, né? Qualquer tipo de pessoa que não é parecida com você, escuta a vivência dela, né? Porque imagina se qualquer pessoa que não fosse Jesus quisesse falar só sobre a vivência de Jesus e não Jesus contando as parábolas. Imagina, tipo, seria muito doido, né? Imagina Jesus hoje. Jesus ia estar falando na internet, ia estar gravando vídeo, ia estar dando palestra no YouTube. E ele teve a voz dele. E as pessoas deram a voz a ele, né? Tecnologias da época. E hoje, quem está dando voz somos nós na internet, somos nós nos centros espíritas, somos nós conversando com qualquer pessoa, com um colega. E vai muito além de você ser o comum, né? Seguir aquele padrão, porque hoje o padrão é você ser contra o amor, né? Tipo, o amor ao próximo. Então, hoje o padrão é você não respeitar o próximo, muitas pessoas não dão nem bom dia, né? Isso aqui é muito comum em Brasília, que as pessoas falam que a gente não dá bom dia para os outros. Dar o bom dia para dar o bom dia para a pessoa que você vir, respeitar a tia da limpeza, né? Que muita gente não respeita. Pedir por favor, obrigado, e isso
eu vejo que, por exemplo, nas escolas isso é muito esquecido, né? Então, eu acho que parte muito da gente esse seguir, fazer o nosso. Você vai dar o seu bom dia. Se a pessoa não responder, beleza, você deu o bom dia, você fez a sua parte. Você vai pedir por favor. Se a pessoa ignorar, você fez a sua parte, você teve a sua educação, né? Você vai ir contra a qualquer tipo de preconceito, alguma coisa do tipo, porque você sabe que o respeito é o certo. Você está fazendo a sua parte. Você está apoiando aquela pessoa que está precisando de você. Você está apoiando aquela pessoa de qualquer forma, né? Então, eu acho que é muito seguir Jesus nessa linha, né? Porque Jesus foi o cara que estava lá ajudando quem precisava. Jesus estava lá, a parábola da mulher adúltera, né? Que foi para a praça pública, queriam jogar pedra nela, Jesus falou, opa, peraí, não é bem assim, né? Quem é você para julgar alguém? E é sobre isso, né? Quantas pessoas da nossa idade não queriam que nossos pais tivessem o conhecimento da criação positiva? Quantas coisas não teriam sido melhores na nossa infância? Não que eles tenham culpa, né? O conhecimento é recente, enfim. Mas a partir da gente ter esse pouquinho de conhecimento, ter esse pouquinho de ser a gente, de falar, não, peraí, eu vou ler esse trecho, eu vou ler sobre isso, porque eu quero conhecer para ser uma pessoa melhor. E eu acho que o espiritismo é muito disso também, né? Eu acho que reflete muito o espiritismo em si, ter essa... Você ser melhor que você a cada dia, né? Então, seguir Jesus, seguir... não olhar para o lado, poxa, aquela pessoa faz, sei lá, tá no centro todos os dias, doa 10 cestas básicas por mês, dá 5 palestras toda semana, e eu não consigo fazer nada. Eu acho que eu só tô ali na aula da mocidade. E aí? O que você pode fazer na sua mocidade? Você pode ficar uma horinha a mais para aprender uma coisinha a mais? No caso da minha mocidade, a gente tem violão, né? Então, você pode ficar uma horinha a mais para você aprender a tocar violão, para tocar lá na frente, para ajudar a gente? Beleza. Poxa, não rola, porque essa minha horinha a mais é uma horinha que realmente eu tô precisando dela para estudar, para escola, qualquer coisa. Beleza. Tipo assim, é o seu. Você sabe o que você consegue fazer para ser melhor que você foi ontem, né? 1% a mais. Seguir não é olhar para o coleguinha, é olhar para o que você consegue. Não é olhar para o coleguinha que está, tipo, lá no topo da montanha, é olhar para você que está aqui embaixo e falar: o meu próximo degrau é esse. O meu próximo degrau. Não é o do coleguinha que está lá em cima. Segue-me tu, né? Seguir o seu, fazer o seu. E é isso, é assim que o mundo vai para frente. Fernanda, eu gostei muito da relação que tu fez com, assim, com o nosso dia a dia, né? Você foi para o campo do olhar diferenciado. Eu acho que você tentou pegar as diferenças das pessoas, né? Porque a gente tem muita dificuldade com o diferente. Por que você acha isso, que a gente tem dificuldade? Eu acho, assim, que a gente não conhece o suficiente, né? A gente... tá na nossa cabeça que o diferente é ruim, né? Eu acho que desde que a gente aprende que né, tá na escola, desde que a sociedade é assim, né? O diferente é ruim. E eu acho que é nosso trabalho, a nossa geração tá muito trabalhando nisso, de ser diferente não é ruim, é só diferente. E diferenças agregam, né? Então, eu acho que uma pessoa que é diferente de mim falar sobre algo que ela passa é diferente de eu falar sobre minha visão do que ela passa, né? Então, assim, é muito importante dar voz para aquelas pessoas e entender que a vida não vai para trás. Então, dar voz para quem precisa ter voz, escutar quem você precisa, fechar sua boca quando você precisa fechar sua boca e escutar. Eu acho que faz muito parte do que a gente precisa fazer, né? De parte de você. Você pode debater e tá tudo bem,
né, conversar, mas o respeito, dar o bom dia, o por favor, o obrigado, eu acho que são coisas pequenininhas que partem muito da gente, né? E que fazem uma diferença enorme. Por que a gente se preocupa tanto com os outros e esquece de nós mesmos? A gente fica olhando se o outro está fazendo errado, né? Aquele olhar de vigilante para o outro, e as suas coisas você deixa largado. Ah, fulano não está fazendo nada. E seus deveres dentro de casa, no trabalho, você vai só postergando, né? Por que você acha? Eu acho que a gente sempre está olhando para o externo, né? A gente está olhando assim. Eu tô com, sei lá, minha cama sem arrumar desde, sei lá, não sei quanto tempo. E aí tem 7 copos dentro do meu quarto. Minha cama precisa daquele. Banheiro precisa daquele negócio. E aí meu irmão esqueceu um copo na pia. Pô, esqueceu o copo na pia, né? Tipo, a gente sabe do que a gente passa, né? Às vezes eu tô, tipo assim, naquela semana de prova, naquele rolê que realmente não tô conseguindo parar em casa pra arrumar nada. Mas às vezes eu tô, tipo, de boa, tô em casa e só não tô fazendo, né? E vou julgar a pessoa que não lavou o copo, porque às vezes tá, tipo assim, no meio de uma aula importante. Eu acho que é muito disso, você olhar o seu, poxa, o copo dele tá lá, mas tem 7 copos no meu quarto que precisam lavar, né? Tipo, qual é a lógica da gente olhar pro externo? A gente não quer ver o nosso interno. É difícil olhar para você mesmo. É muito difícil, é muito complicado ver as suas falhas, ver seus problemas, né? O que impede? Já que você falou tão bem agora de a gente não olha para o nosso interno, o que impede? É medo. Eu acho que é medo, assim, de ver que você falha. De ver que você é um ser humano que tem muita coisa para aprender ainda, de que você não é perfeito, que você realmente precisa melhorar aquilo, de o que você achava que você fazia bem, você realmente ainda precisa melhorar. E eu acho que é mais isso mesmo, assim. Você tem que se reconhecer é difícil, o autoconhecimento é difícil, né? Você tem medo de falhar? Tem, bastante. Ser É perfeccionista? aquilo. É aquilo, né? Tipo, ah, não, errar é humano. Seu amigo erra, não, vai, errar é humano, vai tentando, você consegue. Tá tudo bem. Tipo, relaxa, errar é humano, você tenta de novo, vai ter outras oportunidades. Eu errei, meu Deus, eu sou o pior ser humano da Terra. Meu Deus do céu, eu não faço nada direito. Socorro. Você se cobra Eu acho que além? Você se cobra além? é, acaba me comprando além que falar pro outro é mais fácil, né? Tipo, não, cara, não se cobra. Mas você não se cobrar, aí que estão elas, né? Você falou também das questões de atividades, né? Que você falou aí de dentro da casa espírita, dentro da mocidade. É fácil tentar seguir as atividades espíritas que você faz para poder ser uma pessoa melhor, né? Todo mundo tenta, pelo menos. É, é fácil? Ou você, não, eu faço com o pé nas costas, tranquilo? Ou como é para ti, como que você vê para as outras pessoas que você convive? Cara, pra mim eu acho que sempre foi mais tranquilo. Assim, pra mim foi sempre mais fácil, né? Porque pra mim eu já nasci numa família espírita. Eu tô lá no mesmo centro espírita desde que eu, sei lá, desde os meus 6 anos de idade. Tem só um tempinho. E, assim, pra mim foi sempre mais tranquilo, né? Era complicado, assim, acordar cedo no domingo, de manhã. Era ruim, mas depois você acordava, tomava café, já tava no carro, era tipo assim, ah, não, já tô aqui mesmo, bora. Eu acho que pode ser que, assim, para outras pessoas, às vezes as pessoas têm que pegar ônibus, às vezes o pai não ajuda tanto quanto meus pais me ajudaram, né? Então, por exemplo, meu pai ele trabalhava na cesta básica, né? Que a gente monta a cesta para doar para gestantes.
ele trabalhava lá para ajudar a organizar e tal, e lá começa domingo, 8 horas da manhã. Então a gente ia já 8, porque minha cidade começava 9, e já ficava. E eu ficava até meio-dia porque eu tinha violão. Então, assim, ficava desde as 8 até meio-dia lá no batidão, todo domingo. E assim, era pesado, né? Não vou falar, nossa, não cansava, realmente foi super tranquilo. Acabava, nossa, não, falava, vamos mais. Mas era cansativo, assim. Eu imagino que para outras pessoas esse cansaço realmente pega bastante, né? Então, às vezes tem que pegar ônibus para chegar lá 8 horas. Tem que acordar às 6 horas da manhã no domingo, que já trabalhou a semana inteira, estudou a semana inteira, né? E às vezes é realmente mais difícil. Ou às vezes faz um trabalho, não, mas eu tô sábado à noite, né? Tipo assim, o domingo de manhã eu quero descansar, eu tô sábado à noite. Beleza, às vezes não quer abrir mão no sábado à noite, né? Às vezes sábado à noite é o momento que tem com a família, né? E são várias questões, eu acho que é muito pessoal, é aquilo, segue-me tu, né? Fique aquilo em você, né? Para mim era mais fácil domingo de manhã, porque era o dia que era de manhã, então para mim de manhã era mais fácil, então eu tinha tarde livre. Eu gosto de violão, então para mim ficar pro violão era tipo show. Meus amigos estavam no violão, então tipo, não era eu sozinha lá querendo ir para aula. Não foi eu entrando de, sei lá, sem conhecer ninguém. Então já era mais fácil também. E na mocidade, eu tinha meus amigos também, então assim, era tudo mais fácil porque eu tinha o apoio, né? Às vezes para quem tá começando, não conhece ninguém no violão, chegar lá no violão, poxa, não conheço ninguém, como é que eu vou fazer, né? Ou às vezes chegar na mocidade e não conhecer ninguém, poxa, domingo de manhã sem conhecer ninguém, escutando esse povo falar, poxa vida, né? São várias questões assim que você pensa, né? Porque é complicado. A gente tenta fazer o nosso melhor sempre para, por exemplo, o apoio, tenta animar a galera, tenta discutir formas de, né, ter exercício, falar, gente, bora, anima aí, se conheçam, vamos que a gente tá junto. Mas às vezes tem aquela pessoa mais tímida que realmente não vai conversar com ninguém, e para ela estar ali não é fácil, porque estudou a semana toda, né? E aí realmente a gente entende que pega pesado. Cansaço, é difícil. Época de vestibular, gente. Abrir mão do domingo de manhã para dormir assim, não é fácil. O Fernando, vou fazer uma pergunta assim que eu geralmente quando vejo jovem na sua faixa etária eu faço sempre porque isso me interessa muito. Por que você acha que jovens na sua faixa etária chega um momento que eles largam a doutrina espírita? Ou qualquer outra religião, se for o caso. Eu não conheço, talvez as outras com tanto afinco que nem conheço a doutrina espírita, mas dentro do espiritismo é comum. Por que você acha que isso acontece? Que esses jovens deixam de seguir? Curiosidade? O que você acha? Cara, eu acho que a, a, a FEB tem um projeto muito legal para o jovem, né? A coisa da F e tal. Eu acho que talvez a vida complica, né? Faculdade realmente pega pesado pra caramba. Eu lembro que, assim, foi muito difícil na faculdade. Consegui acordar domingo de manhã. E às vezes os horários às vezes complicam também, porque aquele horário sábado de noite que tem todos os rolês, né? Tipo, se você não, né? Aí você fica sem vida social e é realmente difícil. Às vezes você tá num centro que não acolhe tanto quanto não tem um espaço para o jovem trabalhar, né? Às vezes não tem oportunidade para o jovem ingressar direto, né? Tipo assim, às vezes as atividades são voltadas naquele meio, tipo 13, 15 anos, mas isso vai crescendo e fica tipo, tá, né? Tipo, tá, o que eu vou fazer aqui, né? Tipo, não adianta. Eu penso muito no que me manteve lá, né? Porque eu me faço a mesma pergunta, na verdade. Acho que o que me mantém até hoje é saber que eu posso tornar melhor, né? Tipo,
a gente está no apoio, eu e os meus amigos, né? Acho que todos são do apoio e tal. Então, além de eu ter meu grupo lá, que são meus amigos, assim, tipo, amigo meu da gente ir pra casa um do outro, dormir na casa um do outro e tal. Eu acho que, assim, ter esse grupo de apoio lá me ajudou muito, nos ajudou muito. Descobrir o que eu gosto, tipo violão, me ajudou muito, né? E agora eu trabalho com design, então eu que faço o design do Instagram, né, da mocidade. E eu falei, não, eu consigo melhorar isso, porque eu acho que o jovem vai gostar mais desse jeito. Foi eu que fiz, tipo assim, não, falar, não, eu consigo aqui, vamos debater isso aqui, dá para fazer? Bora, show, vamos. Né, eu acho que esse de melhorar para o jovem, de saber o que eu tive dificuldade e melhorar para o jovem, é o que me mantém, porque eu sei que me ajudou muito em fases que eu precisava realmente estar ali, né? Eu precisava realmente de ajuda, de auxílio, que alguém me escutasse, e eu estava ali no Cefac, na mocidade, né? Era o meu escape. Então, assim, foi o que me ajudou. Eu espero que os jovens tenham essa mesma ajuda que eu tive, né? Eu sei que muitos têm, assim, eu acho que na doutrina espírita é menos, mas muitos jovens saem muito traumatizados, assim, de religiões, né? Porque a religião pega pesado, a religião fala, não deixa fazer nada, condena muitas coisas que poderiam ser debatidas de outras formas, né? Trazer debates que interessem o jovem, né? Às vezes o jovem não quer falar de, sei lá, não quer falar de como era a vida no plano espiritual. Tipo assim, cara, eu não quero saber disso, saca? Tipo, eu já sei, já li um livro, o que eu preciso mais saber, né? Às vezes o jovem quer, por exemplo, saber como é que qual é a melhor forma de lidar com tal problema na vida dele, né? Um relacionamento, por exemplo. Teve até ontem, teve, né? A palestra de relacionamento. E às vezes é difícil, né? Tipo, poxa, relacionamento, né? Não só relacionamento romântico, mas amizades. Como é que eu lido melhor com essa amizade, né? O que eu faço? E é um período muito difícil da vida, né? Que aqueles 15, 16 anos, assim, você tá perdido na vida, você só quer um apoio. E mais velho, você já vai entendendo melhor a vida, né? Tipo, acho que com 18 anos, você já vai pegando, vai fazendo faculdade, você vai pegando mais o ritmo da vida. E eu acho que é onde as pessoas falam, ah, não, beleza, eu já sei desses livros, eu já li tantos livros, eu já fiz o curso na casa. O que mais eu posso fazer, né? Tipo, posso trabalhar e tal, mas, meus amigos não estão lá, que eu, né? Tipo, só tem gente velha, poxa. Valeu. Deu para mexer com nossos corações aqui. Suas falas aí. Deu para. Passa um filme sempre quando vocês falam assim. Na minha cabeça vai passando um filme bom. Essa é a Fernanda, aquela que gosta de dormir aos domingos pela manhã. Você acha que eu não peguei, né? Fernanda, muito obrigado, Fernanda, pelo seu carinho, pelo seu tempo. A gente vai fazer agora a prece final. Queremos só agradecer ao Mestre pelas oportunidades diárias que nos dá. Que a gente consiga, como foi bem dito, olhar com atenção esses chamamentos que acontecem no nosso dia a dia. Nos abrace, nos fortaleça, fortaleça todos os familiares, todas as pessoas, onde quer que estejam, celulares, em casa, na rua, no trabalho, na academia, que possam receber, nesse instante, o passe revigorante do seu mentor para que enfrentem todas as dificuldades do dia a dia. Que assim seja. Obrigado, Fernanda. Fique com Deus, te cuide. E vocês também se cuidem. Tá bom?